Olá cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber, eu sou o Ez e no vídeo de hoje trago para vocês a terceira temporada de The Lost Canvas. Lembrando galera que os 26 episódios do anime de The Lost Canvas equivalem a 2 temporadas no total, por isso esses vídeos aqui do canal contando a continuação da história se chamam terceira temporada de The Lost Canvas. E pessoal, lembrando quem quiser ajudar o canal Sempre Quis Saber a continuar, os links do Padrim e do PicPay vai estar na descrição, além do QR Code do PicPay está aparecendo aqui do lado aqui, ó, para vocês utilizarem para fazer uma doação pro canal. Então pessoal, recado dado, já clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Somos levados até a outra dimensão, onde está Défteros de Gêmeos e também Doku de Libra. Eles haviam acabado de escapar do santuário. De repente, o geminiano diz: está vindo, finalmente chegou a hora. Doku então pergunta: Défteros, isso é sobre aquele cosmo agressivo? Ele está se aproximando do estranho espaço da sua técnica outra dimensão. Défteros então responde: Doku, apenas segure firme essa armadura de Athena que você protegeu até o fim, com um esforço extraordinário. De repente, o geminiano põe a mão sobre o cavaleiro de Libra, que estava de joelhos. Uma intensa energia atinge seu sistema nervoso. Doku não consegue nem sequer reagir ou falar algo, e então Défteros finalmente se pronuncia. Me desculpe, Doku, originalmente somente os grandes mestres possuem o conhecimento do segredo da armadura de Athena. Por isso, eu farei sua memória mudar um pouco. Aquele que está vindo até aqui é muito forte. E você, com esta armadura de Athena em mãos, vá até o Lost Canvas e entregue a armadura à senhorita Athena. Défteros, utilizando seu poder, modifica as memórias de Doku, para que assim o segredo da estátua de Athena continue guardado. Ele então teleporta o cavaleiro que estava na outra dimensão. De repente, o espaço daquela técnica começa a se trincar, e dessa brecha sai um novo inimigo, o ambicioso traidor do santuário que almejava o trono de grande mestre. Ele encara Défteros frente a frente, e em meio àquela tensão, ambos sorriam. O maligno ser então se pronuncia: como eu pensava é você, me diga onde está a armadura de Athena, Défteros. Sem perder tempo, o cavaleiro de Gêmeos ataca o inimigo. Ele nem sequer diz uma palavra, simplesmente desfere um golpe. Seu adversário consegue se defender segurando a mão de Défteros, porém com aquele impacto, seu capacete de grande mestre acaba caindo. O cavaleiro de Gêmeos então diz: há 2 anos atrás, teria sido melhor se eu tivesse te perfurado muito mais fundo com meus punhos. Porém o inimigo responde: seu tolo, não serei morto por alguém como você. E finalmente ele se revela: meu nome é Aspros de Gêmeos, o segundo dos irmãos homicidas. O ódio que atinge Défteros nas lembranças do santuário. Os irmãos gêmeos estão em um confronto inevitável. Agora é a hora do momento final entre o irmão mais velho ressuscitado e o mais jovem que lhe substituiu como Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. Aspros e Défteros medem força pela fenda dimensional, enquanto um estava no templo maligno e o outro na outra dimensão. Défteros pergunta para seu irmão: até quando você vai ficar se divertindo imitando o grande mestre, vestindo o traje cerimonial e até mesmo este elmo? Me diga, Aspros. O irmão mais velho então responde: eu, uma imitação? Não me faça rir, Défteros. Você se esqueceu? Se eu não existisse, você nem sequer estaria vivo agora. Algo como você não passa de uma réplica minha. Com seu poder, Aspros consegue arremessar Défteros. Essa era a batalha de ódio entre os irmãos gêmeos. Aspros finalmente supera a técnica de seu irmão. Ele quebra a outra dimensão, trazendo assim Défteros para o seu templo maléfico. Défteros então pergunta: eu sou a sua cópia? E Aspros responde: isso é o que eu acho. Afinal, essa sua técnica outra dimensão e até mesmo a armadura de Gêmeos são originalmente minhas. E se você esqueceu, te farei lembrar novamente. De repente Aspros some no ar, dizendo que Défteros era o segundo Gêmeos, uma réplica. O Cavaleiro de Ouro em pensamento diz: então ele me trouxe até aqui. A julgar por esse emblema no chão representando Marte, eu acho que estou em um dos templos maléficos de Hades. Mas o estranho é que esse templo parece uma cópia da Casa de Gêmeos, o lugar do santuário onde nós crescemos. Défteros segura o capacete de Gêmeos no braço e anda pelo templo de Marte. Parece que Aspros queria resolver ali o que aconteceu há 2 anos atrás. De repente, algo chama a atenção do cavaleiro. Em um dos compartimentos na parede daquele templo, aparece um objeto. Défteros fica surpreso, aquela era sua antiga máscara de ferro. Sendo assim, ele se lembra de quando tinha 16 anos.
e junto de Aspros vivia na periferia do santuário. Ao longe podemos ver a gigantesca estátua de Atena, e de repente Défteros é jogado em uma parede daquelas ruínas. Quem andava por ali também, com vestimentas de treinamento, era Aspros. Ele então chega até onde seu irmão mais novo estava. Os soldados do santuário estavam atacando o garoto e diziam: Défteros, seu verme sujo, como se atreve a aparecer para que todos te vejam? Quantas vezes temos que repetir? O garoto pergunta o que tinha de mais nele ver o treinamento de seu irmão, e os soldados respondem que espionar o treinamento dos cavaleiros era imperdoável. Défteros, que utiliza uma máscara de ferro no rosto, olha com muita raiva para eles. E o soldado que estava batendo nele pergunta que olhar seria aquele. Você é certamente muito diferente de seu irmão, você nasceu sob o signo do conflito. É inútil esconder a sua vida por trás desta máscara. Ela não esconde o mal que está contido dentro de você. Você deveria desaparecer deste mundo. O soldado ataca Défteros com seu chicote. O garoto fica muito assustado, porém de repente Aspros entra na frente. O chicote atinge o ombro do garoto, destruindo assim parte de sua proteção de treinamento. Défteros fica surpreso por seu irmão aparecer tão de repente, e Aspros com um olhar sério então diz: não levante a mão para o meu irmãozinho. Os soldados do santuário dizem que Aspros não deveria se preocupar com Défteros, ele era uma existência diferente do seu irmão. O soldado revela que a constelação sobre a qual Aspros nasceu poderia torná-lo um dos cavaleiros de ouro mais poderosos, porém ele poderia arruinar toda a sua vida dando atenção a algo insignificante como seu irmão mais novo. Porém Aspros responde: se isso não faz diferença para você, então isso não lhe diz respeito. Deixa eu te mostrar o que ser gêmeo significa para nós. Défteros e eu somos semelhantes. Se você quiser se livrar dele, terá que se livrar de nós dois. Após as palavras do jovem geminiano, o soldado permanece em silêncio e depois ele desconversa, dizendo: mas que amor fraternal, hein? Ele então estava saindo dali com os outros soldados do santuário, porém ainda diz mais algumas palavras para o gêmeo mais novo. Passar a vida vivendo na sombra do seu irmão mais velho, ainda acha que é importante para o mundo? Défteros o segundo. O jovem garoto que estava ferido por debaixo daquela máscara de ferro tem um olhar triste depois desses acontecimentos. Se passa algumas horas e agora já era noite no santuário. Défteros pergunta para seu irmão: seus ombros estão machucados, Aspros? E então o gêmeo mais velho responde: ao que parece, aqueles caras nunca vão deixar de fazer isso, porém estou aliviado por você estar bem. Défteros diz: aliviado comigo, que sou apenas uma sombra sua? Mas Aspros dá uma bronca em seu irmão: você não é uma sombra minha, não ouço o que aquele sujeito diz, e também nenhuma outra pessoa irá te chamar mais de segundo. Eu me tornarei poderoso, Défteros, e você terá feito muito mais carregando a máscara. Eu sempre procurarei subir de posição, para que possamos viver em harmonia e sermos respeitados. O irmão mais novo Défteros então diz: você é tão bondoso, Aspros. De dentro da máscara, o gêmeo mais novo admirava seu irmão mais velho. Em pensamento ele dizia: você é radiante, meu irmão. Aspros, sempre seguirei em frente, sempre, para chegar a uma altura digna de ser o seu irmão. Anos se passaram e de dentro da casa de gêmeos, Défteros, utilizando sua máscara de ferro, observa seu irmão Aspros, que se tornou o cavaleiro de ouro do signo de Gêmeos. Porém, de repente, a face bondosa de Aspros é interrompida por outra lembrança. O cavaleiro estava morto, utilizando a armadura de ouro e com o coração perfurado. No presente, Défteros se espanta. Uma pessoa trajando uma proteção negra se aproxima dele no templo de Marte. Era seu irmão Aspros, que trajava uma sapures feita como réplica da armadura de Gêmeos. Ele então pergunta: recuperou essa memória, Défteros? Você se lembra agora o quanto é minha sombra? Me responda. Défteros então diz: essa armadura que você está usando, ou melhor, é uma sapures. Aspros então responde: essa é a sapures de Gêmeos. Vejo que é o verdadeiro brilho, a quintessência da constelação de Gêmeos que sempre residiu em mim. Aspros concentra uma intensa energia em sua mão, ele a ergue para cima e diz para seu irmão: veja só isso, Défteros, essa técnica é baseada na destruição de uma galáxia de estrelas. O verdadeiro ataque mortal de Aspros de Gêmeos, seu objetivo é destruir seu irmão mais novo Défteros. Não perca o próximo episódio de The Lost Canvas terceira temporada aqui no canal Sempre Quis Saber.
talentoso, esforçado, minha força é um fato, cavaleiro dourado, e eu carrego esse fardo. Minha bondade destacada, mal sabia da verdade, a semente da maldade se tornou minha metade. Sim, eu quis essa luz, mas não pude conter, o outro lado sussurrava, só você tem o poder. E eu segui essa vontade, sofrendo por devaneio, olhando tudo por meus olhos, prisioneiro de mim mesmo. Mas não vai ser bem assim, meu irmão mostrou a luz que habitava dentro de mim. Assim eu renasci, e eu vou lhe mostrar que com geminiano astros você não deve brincar. E só reze